todo o teatro de guerra ucraniano, existem basicamente 5 eixos de batalhas distribuídos em mais de 1.000 quilômetros de trincheiras, sem considerarmos a recente frente aberta de Kursk. Entre esses eixos estão Kharkiv, Luhansk, Kherson, Zaporíjia e um dos mais desejados objetivos táticos da máquina de guerra russa, o Front de Donetsk. O objetivo russo nessa direção é conquistar a totalidade do Oblast de Donetsk, um dos territórios reivindicados pelos separatistas representantes da Rússia no Donbass. Em Donetsk, a linha de frente, com algumas centenas de quilômetros de extensão, se estende por diferentes cidades que, devido às suas condições simbólicas e geográficas, são consideradas chaves dentro do objetivo militar russo para efetivar sua conquista na região. Dito isso, cidades chaves como Chassiv Yar, Pokrovsk, Donetsk, Vuhledar e Toretsk emergem como palco de um teatro devastado pelos ventos da guerra. Nesse episódio, reunimos imagens raras sobre a batalha por Toretsk, onde uma batalha urbana feroz vem ocorrendo nessa cidade em setembro de 2024, com as tropas russas se alojando em prédios centrais da cidade. Vamos abordar algumas das estratégias que as tropas de Moscou utilizaram para chegar à cidade e cenas raras de combate urbano como você nunca viu antes. Fique até o final e vamos juntos ver a história ser escrita. Toretsk é uma das cidades chaves do Donbass, de importância estratégica, localizada na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Seu contexto geopolítico e histórico está profundamente ligado à situação de conflito na região, particularmente desde o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia em meados de 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia e o surgimento de movimentos separatistas apoiados por Moscou nas áreas de Donetsk e Luhansk. Antes do conflito, Toretsk foi o lar de mais de 30.000 pessoas e tinha uma economia baseada principalmente na mineração de carvão, como muitas outras cidades do Donbass. A industrialização pesada do período soviético moldou sua identidade e sua estrutura urbana, baseada no estilo soviético de cidade, caracterizada por um planejamento urbano funcionalista e centralizado, focado na eficiência e na vida comunitária. Como outras cidades da região, Toretsk também compartilha uma história complexa de influências russas e ucranianas, algo que se reflete na atual divisão cultural e política que permeia o leste da Ucrânia. A mudança de nome em 2016 de Dzerzhinsk para Toretsk foi parte de um esforço nacional ucraniano para remover vestígios da era soviética, uma política que acirrou ainda mais as tensões na região. Após a queda de Bakhmut e Avdiivka para o exército russo, ficou claro que Toretsk e outras cidades do Oblast de Donetsk estariam no caminho de sua máquina de guerra. Em meados de junho para julho, as tropas russas chegaram às margens da cidade de Toretsk, onde enfrentaram uma resistência ucraniana organizada e preparada para o conflito. Entretanto,
houve relatos de que, para furar a defesa ucraniana, os militares russos cavaram um túnel por baixo das trincheiras, surgindo na retaguarda ucraniana e causando desordem nas linhas defensivas. Между стенами расстояние где-то до 90 сантиметров. Могут разместиться два меня. Вот. Могут разместиться вот два меня. Ну, полтора, может быть. Вот здесь рядом со мной. Вот сейчас показываю. Вот еще оставленные лопатки. Вот именно этими лопатами. E organizou-se это специально. Logo em seguida, entre julho e agosto, as tropas russas já estavam combatendo nas margens da cidade, nos subúrbios de Toretsk. Em setembro de 2024, a cidade está irreconhecível, vivendo dias intensos e desafiadores. As tropas russas se infiltraram no centro da cidade, promovendo combates urbanos diários. Alimentados por uma incessante chuva de artilharia russa e ataques aéreos, os combates transformaram a paisagem urbana de Toretsk em um cenário de destruição. Apesar do caos dos combates que seguem há meses pela cidade, ainda havia relatos, entre os dias 15 e 23 de setembro, de civis sendo evacuados. Sem água, luz e com pouca assistência humanitária, a situação se complica ainda mais para os defensores ucranianos. Os soldados enfrentam grandes desafios devido à vigilância aérea constante das forças russas. Os drones são usados não apenas para reconhecimento, mas também para direcionar ataques de artilharia, tornando as noites longas e tensas. Em setembro, os combates se desenrolam nas ruas de Toretsk, onde a artilharia e os tiros de infantaria se misturam em um som ensurdecedor da troca de ataques. As tropas ucranianas estão lutando para manter suas posições enquanto enfrentam o inimigo que se infiltra entre os escombros. As cenas geradas mais parecem saídas de um jogo, o jogo da guerra. E nesse tabuleiro, os combates têm sido intensos, com os últimos relatórios de setembro indicando que o avanço das forças russas foi temporariamente desacelerado graças à resistência dos defensores ucranianos. No entanto, a situação continua crítica. E não é fácil especular nesse momento se será possível para os ucranianos manter o controle da cidade enquanto a ofensiva russa se recompõe. Ruas estreitas, escombros, edifícios danificados e até a presença de civis tornam o combate urbano ainda mais delicado à medida que em cada metro pode haver uma armadilha fatal, mesmo para o soldado que opera no blindado. As forças blindadas ficam vulneráveis a ataques com armas antitanque de curta distância e emboscadas em locais onde a visibilidade é restrita. Além disso, o uso de apoio aéreo, como helicópteros ou caças, é complicado pela necessidade de precisão e pelo risco de ser facilmente neutralizado pelos sistemas de defesa de ambos os lados. Nas imagens, vemos um veículo de combate de infantaria ucraniana, Bradley, trabalhando contra posições russas em Toretsk em meados de agosto de 2024. O Teatro Urbano de Toretsk oferece um terreno tridimensional complexo, onde o combate não ocorre apenas no solo, mas também em prédios subterrâneos, como túneis e esgotos, e em andares elevados. Isso significa que as forças militares de ambos os lados precisam estar constantemente atentas a ameaças de múltiplas direções, de cima,
de baixo e de todos os lados. O controle de cada prédio, quarteirão ou rua se torna uma operação minuciosa, onde a batalha pode ocorrer a poucos metros de distância do inimigo. Isso intensifica a brutalidade do conflito, pois cada soldado ou unidade precisa estar em alerta máximo, mesmo em situações aparentemente seguras. A comunicação se torna fragmentada e a confusão no campo de batalha pode levar a confrontos imprevisíveis. Forças defensoras em combate urbano costumam usar táticas de guerrilha, incluindo a construção de armadilhas, bombardeios improvisados e emboscadas. A natureza fragmentada das cidades permite que pequenas unidades se movimentem rapidamente e lancem ataques surpresa, fugindo por becos, esgotos ou passagens entre prédios. Isso favorece as forças que conhecem bem o terreno, dificultando para as forças invasoras que precisam limpar as ruas de maneira metódica e com extrema cautela. Segundo relatórios, nos últimos dias, os defensores conseguiram desacelerar o avanço das forças russas em Toretsk, que está alojada dentro de prédios do centro da cidade ao final do dia 26 de setembro. A linha de frente agora se estende pela antiga escola da cidade, um símbolo da luta pela sobrevivência. Apesar dos desafios, as forças de Kiev parecem determinadas a proteger a cidade, enquanto as forças russas apertam cada vez mais em diferentes direções do teatro de Toretsk. Entretanto, para os ucranianos, manter o abastecimento de munições, equipamentos médicos e suprimentos em uma cidade sitiada como Toretsk é extremamente desafiador. Estradas destruídas, comunicações interrompidas e a presença de enxames de drones russos tornam a logística uma tarefa arriscada e lenta, prejudicando o fluxo de reforços e suprimentos necessários para manter a moral das tropas e continuar o esforço militar. Lembrando que a batalha por Toretsk é um microcosmo do conflito mais amplo na Ucrânia. A resiliência dos defensores e a determinação de conquistar são características que definem ambos os lados nessa luta. O drama das cidades destruídas pela guerra vai além dos escombros e da devastação física. Ele reside nas vidas interrompidas, nas memórias desfeitas e na perda de identidade coletiva. Cada prédio em ruínas conta a história de uma comunidade que, de repente, viu seu cotidiano transformado em um campo de batalha. Na oportunidade, gostaríamos de enviar uma mensagem aos aliados do boletim de guerra. Como agentes da informação, estamos profundamente comprometidos em transmitir os fatos, sempre nos apegando à imparcialidade da notícia. Amamos o que fazemos e queremos evoluir nessa jornada. Entretanto, sabemos que parte do nosso trabalho envolve dar luz a imagens que poucos canais desejam mostrar. Um dos preços que pagamos por essa honestidade e trazer imagens sensíveis sobre os conflitos é termos o alcance dos nossos vídeos reduzidos, o que, consequentemente, diminui nossa receita financeira. Então, se você aprecia o nosso conteúdo e sente no coração que pode fortalecer o nosso trabalho,
convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube para ajudar o Boletim de Guerra com um valor simbólico. Dessa forma, você demonstra para o YouTube que apoia o nosso trabalho e nos fortalece financeiramente para continuarmos comprometidos com a cobertura dos conflitos mundiais. E sendo bem sinceros, não há tantos benefícios em ser um dos nossos membros. Ainda estamos desenvolvendo nossa estrutura. Mas a princípio, nossos membros têm acesso antecipado aos conteúdos e ao nosso arquivo de guerra. E é basicamente isso. É sobre você sentir que pode nos apoiar financeiramente para continuarmos nosso trabalho. Caso contrário, seu engajamento já é mais do que suficiente. Então deixe uma curtida, fortaleça com um comentário, compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, que dessa forma vocês ajudam imensamente o Boletim de Guerra a ser um canal gigante no futuro. Vida longa a todos nós!